Então vamos lá. Então o tema de hoje eu vou falar sobre desafios, né? Sobre você se desafiar, o que é muito bom, né? A gente se desafiar é sempre muito bom. Na maioria das vezes as pessoas buscam um desafio para se motivar, né? Grande parte das vezes o desafio é para você se motivar a fazer alguma coisa, né? Então vou fazer a prova X, vou fazer uma prova Y para poder motivar meus treinos, para motivar minha disciplina, né? Para me motivar a treinar cada vez mais, enfim, né? Todo mundo tem todo mundo não, mas em geral é isso. E aí eu queria que vocês colocassem aqui para mim qual o desafio que você fez aí para você. Escreve aí, se você tem algum desafio em mente, que é o que está te motivando. Só para ter uma ideia, quem que se motiva em relação a isso, né? Quem busca um desafio para se motivar. Coloca o desafio aí embaixo para para eu saber qual que é o seu desafio e o que realmente te motiva, né? Tem pessoas que são provas, né? São desafios, provas, enfim, sempre tem uma motivação. E tem gente que o simples fato de nadar todo dia já é um desafio, né? Quem se motiva a ponto de acordar às 5:30 da manhã e cair às 6 horas da manhã na água? Quem se motiva nesse ponto? Ou trabalha o dia todo e cai na água às 8 da noite, 9 da noite se tiver que cair para poder cumprir esse desafio? Coloca aí também. Então coloca a prova que te motiva e coloca quem, ao colocar um desafio, se propõe a acordar às 5:30 da manhã ou se propõe a nadar no fim do dia depois do trabalho. Coloca assim, ó, um joinha para eu saber. Porque quando a gente coloca um desafio já começa por aí, né? Já começa da gente colocando na cabeça uma coisa maior, né? Um evento maior, um propósito maior, né? Um desafio maior. Então, o principal quando você coloca isso é você ter a disciplina, né? Você ter foco, você ter o objetivo. Eu já tive desafios que eu coloquei para mim mesmo, que num certo ponto eu desisti no meio, né? Porque era um desafio que não me motivava. Era um desafio que eu coloquei porque ele fazia parte daquele oba-oba do momento. Então não me motivou, né? Busquei um desafio que era para eu continuar treinando, para eu continuar disciplinado, só que aquilo ali não foi o suficiente para mim. Não foi uma prova, né? Não foi uma prova que fez com que eu quisesse treinar mais. Aí eu fui na prova e nadei mal a prova, porque eu não estava treinando. Eu me propus a fazer, mas eu não segui o roteiro que eu deveria seguir. E isso tem acontecido bastante, né? Eu vejo bastante atleta colocando grandes objetivos aí como uma pauta de motivação, só que não está se programando para fazer esse objetivo. E aí acontece que não consegue um caminho correto, né? Não consegue um planejamento para isso. Então não adianta só a gente sonhar, a gente tem que agir quando põe o desafio, né? Então você colocou o desafio na sua cabeça, não adianta você só ter em mente o objetivo, sendo que todo dia quando você acorda, você fala, eu vou treinar daqui a pouco, eu vou, vai. Aí você faz as coisas, você sempre coloca prioridades antes do treino. Acaba o dia, você fala, putz, não deu tempo, amanhã eu treino. Aí chega no amanhã, você coloca um monte de prioridade, e aí acaba o dia de novo, você fala, puta, já não treinei ontem, não treinei hoje. Eu vou começar a semana que vem. Só que o objetivo tá lá, né? Dali 15, 16 semanas o objetivo tá lá. E você não começa. Por quê? Porque você tá só sonhando com aquilo, né? Só sonhando, mas realmente não é aquilo que tá te motivando. É alguma outra coisa que você precisa. Que não é a prova, não é o desafio de ultra, não é aquilo que vai te motivar. É realmente o querer estar ali na piscina, né? Querer estar ali, treinar,
cuidando da saúde, ou melhorar sua técnica, melhorar seu tempo, buscar uma evolução. Isso é motivação, né? A motivação não é uma coisa só. A motivação não é só a prova. A motivação, ela é no dia a dia, né? Você melhorar a técnica num dia, você se sentir bem com aquela técnica no outro dia, você melhorar a média no outro dia, você melhorar a técnica e a média no outro, aí você fazer uma prova nesse meio e se sentir bem nadando essa prova. Aí você nadar mal uma prova e falar assim, cara, eu nadei mal, eu tava treinando tão bem, nadei mal, o que eu fiz de errado? Aí você vai lá, corrige. E quando chega no dia da prova, aí sim você tá 100% preparado para ela, né? Então, você pega, por exemplo, alguns exemplos que a gente tem, né? Vou pegar exemplos maiores, assim, de profissionais, né? Pega a Poliana. Conheci a Poliana, a gente é da mesma idade, né? Então, em 90, a gente já competia já participava das mesmas competições, com 7 anos de idade. E ela é de São Paulo, eu daqui, mas alguns torneios regionais daqui de Campinas, alguns torneios regionais se encontravam. Quando eu tinha 11 anos, em 94, a Poliana já se destacava nas provas. Ela andava 400, ela já era assim, longe, ganhava longe das meninas, né? Então, 400 livre com 11 anos, eu ganhei os 400 livre com 4,46 e a Poliana no feminino ganhou com 5,55, 9 segundos acima só. Com 5,55 ela teria sido segundo lugar no masculino. Eu ganhei o Campeonato Paulista, ela teria sido segundo lugar. No infantil, 2 anos depois, com 13 anos, a Poliana, ela nadou os 800 livre na piscina longa para 9,04. É um recorde que tá lá até hoje, acho. É o recorde infantil. 9,04, ela ganhou o feminino com recorde e ganhou o masculino. O masculino ganhou com 9,17, né, nos 800 livre, infantil, 13 anos. Ela se destacou. Aí no ano seguinte ela já entrou na seleção brasileira. E aí ela ficou mais de 20 anos participando de uma seleção brasileira. Mais de 20 anos, sendo uma das melhores atletas, sempre entre a primeira e terceira melhor nas provas de 400 e 800 livre. Ela estava sempre entre as melhores, sempre, por mais de 20 anos. E ela sempre batalhava para tentar, né, tentava o índice olímpico nos 800 e era difícil, era duro o índice dos 800 livre, né, e ela não conseguia chegar na Olimpíada. Ela participou de mundial de curta, mundial de longa e ela não conseguia. Aí, em 2005, ela começou a participar de maratona aquática, dos 10 quilômetros, porque ia ter a Olimpíada em 2008. Ela participou da Olimpíada de 2008, nadou bem, ficou, se não me engano, em 6º lugar, mas ainda assim não era o que ela queria. Ela continuou. Em 2012 ela foi para Londres, teve hipotermia, teve que sair da água. Saiu da água, quase parou de nadar. Em 2016 ela voltou lá e fez o bronze no Rio de Janeiro. Isso é motivação, né? Olha a motivação que ela tem. Ela não desistiu do objetivo dela por anos e anos e anos. Mesmo tropeçando, mesmo passando por dificuldades ali durante os treinos, porque não é mole, né? Imagina a vida de um profissional, de um atleta profissional que treina mais de 8 horas por dia. Imagina ela, a pressão dela na cabeça, 20 anos nadando seleção brasileira, pela seleção brasileira. Imagina a pressão interna dela de ter uma medalha olímpica, de participar de uma Olimpíada. E ela foi lá, aos 33 anos de idade, e fez o bronze dela, né? Ana Marcela agora, mesma coisa, né? Na Olimpíada agora. Terceira Olimpíada dela, lá no Rio de Janeiro, uma das favoritas, não chegou no pódio, já era campeã mundial, já era tudo, já tinha todos os títulos, não faltava só o olímpico. Foi lá e pum, carimbou, né? A motivação delas não é só a Olimpíada. Claro que a Olimpíada é a motivação maior, mas elas têm as motivações durante esse trajeto, né, até chegar na Olimpíada. E isso é muito importante. Você ter um foco principal, mas você ter mini metas que vão te levar para aquele foco, para que no meio do caminho você não desista. Então coloque mini metas, tá? Mini metas. Então eu tenho uma prova daqui 16 semanas, é o meu foco.
Aí você monta a periodização ali, mas no meio ali você coloca mini metas para você se avaliar, para você se motivar, sabendo que essas mini metas elas podem ser extremamente boas, né? Fala, pô, tô voando, tô nadando bem, tô me sentindo bem, ou pode ser ruim. É alguma coisa errada, tô lento, tô cansando na segunda metade, tô errando na estratégia. Então, essas mini metas são muito importantes para a gente manter a motivação. Então, na hora de você escolher alguma prova, de você escolher algum desafio, escolhe e coloca mini metas para que você se mantenha motivado. Porque uma motivação muito distante, às vezes, quando você está cansado, quando você está cheio de trabalho, cheio de compromisso familiar, pode ser que no meio do caminho você fale assim, putz, deixa quieto, vai, deixa para próximo, deixa pro próximo ano. E passa pro próximo ano, e pro outro, não vai, né? E aí, nesse meio tempo, acontecem algumas objeções. E tudo isso que eu estou falando é baseado, pessoal, baseado em fatos reais, tá? É fatos reais mesmo, é coisa que os atletas contam, que vocês me contam, que vocês me perguntam, né? Aqui no Instagram, no Facebook, nos nossos canais em geral. Vocês colocam isso. Então, tem alguns pontos aí, né? Algumas objeções que são colocadas. Primeira delas, você coloca o objetivo e logo depois você fala assim, putz, mas eu não tenho tempo para treinar e atingir esse objetivo. Né? Primeiro você coloca, você se desafia, você começa, aí passa 1 ou 2 semanas e fala, putz, mas eu não tenho tempo. E aí fica aquela confusão na cabeça, que é horrível, né? Porque aí fala assim, porra, cara, mas coloquei o objetivo e abandonei. E aí você começa a ficar mal com isso, porque você abandonou, você se acha incapaz. Aí não sabe se vai ter coragem de fazer isso de novo. Então, a primeira objeção é essa. Quando você coloca falta de tempo. Primeiro você põe o objetivo, depois você pensa no tempo, né? Então, cuidado. Segunda, eu não aguento, né? Essa é a segunda objeção, que aparece bastante. Ah, só pergunta, Samir, quero fazer a 14 bis, mas eu acho que eu não aguento. Antes de saber como é, você já acha que não aguenta. Por quê? Porque você viu lá que um amigo nadou por 6 horas e aquelas 6 horas foi dura. Foi difícil nadar por 6 horas para ele. Ou senão, você viu que naquele ano tinha muita correnteza contra. Ah, então eu não vou conseguir cumprir, né? Então, essa é a segunda objeção muito comum, né? Não vou conseguir cumprir, né? Eu não aguento. Baseado na experiência de outras pessoas, baseado em experiências que você viu e não em experiências que você viveu. Então, se você vai nadar 24 quilômetros, você precisa participar de algumas provas ou treinos, né? Nem sempre provas, cuidado com isso, né? Cuidado com a gente, com o fato de você se inscrever para uma prova de 24 quilômetros e achar que tem que participar de provas de 5, de 10, de 15. Cuidado. Se você participar da prova, ótimo. Você vai viver aquele ambiente da competição. Mas se você colocou como objetivo nadar 24 quilômetros, porque você quer completar esses 24 quilômetros, se você fizer treinos longos, treino de 2 horas, depois treino de 4 horas, de 5, de 6 horas, até 70, 80% daquela previsão que você tem de prova, se você fizer isso, você já vai estar preparado. Não precisa necessariamente ser uma prova para você ganhar experiência. O treino te dá experiência. E aí, ó, o negócio está aqui na cabeça, o negócio está na mente. Porque falam que tem que ser prova. E aí você não faz uma prova, você nada por 10 horas. E vai fazer uma prova lá depois que é de 5. Você fala assim, mas eu nunca participei de uma prova de 5 horas. Mas você nadou 10 horas no treino, como é que você não está preparado? Não é? Então você não pulou etapas. Você simplesmente não participou de uma prova, mas você fez os treinos necessários para atingir aquela metragem, para atingir aquele número de horas, tá certo? Então, a segunda objeção é, eu não aguento. Baseado em coisa que você viu ou que você ouviu falar que não é de um profissional, né? Um profissional competente. E o terceiro é, não sou capaz. Não sou capaz.
E o não sou capaz é pior do que o não aguento, né? Porque o não aguento você ainda acredita que treinando você vai conseguir. Agora o não sou capaz te bloqueia já desde o começo. Imagina, eu não sou capaz de nadar por 8 horas. Imagina, eu não sou capaz de nadar por, por 30 minutos direto no mar, né? A gente fala das ultras, mas o objetivo não é sempre ultra. O objetivo muitas vezes é nadar 1.000 metros, nadar 2.000 para quem está começando. E aí coloca, não, imagina, eu não sou capaz de nadar tudo isso. Eu faço aula de 45 minutos, como é que eu vou nadar 30 minutos direto, né? E esse não sou capaz é terrível, porque te bloqueia desde o começo. Não permite nem que você tente, nem que você comece a treinar. E aí que eu reforço cada vez mais aquele lema, né? O meu lema que é o somos todos capazes. É por isso. Quando eu fui participar dos meus 88 quilômetros a primeira vez, eu queria nadar por muito tempo. E aí eu vi uma prova de 88 e falei, pô, 88 quilômetros eu vou nadar por bastante tempo. Provavelmente vou nadar por bastante tempo, né? E olha, nem analisei quais eram as condições da prova. Eu só analisei depois, porque eu queria nadar por muito tempo. Eu tinha participado de um evento, né, que era o evento o Aquaman, né, que o Marquinhos, meu sócio no Aquaman, ele fez o primeiro Aquaman, que era um evento só para convidados. E aí nós nadamos 14 quilômetros, num certo momento eu estava sozinho e falei assim, cara, que delícia que é nadar, né? Eu quero nadar uma prova longa, porque eu me sinto bem, sabe? Eu tava desmotivado, naquele momento eu estava desmotivado para treinar. E aí eu tava nadando sozinho, falei, puta, olha que delícia que é isso aqui, esse ambiente, né, cara? Nadar é tão bom, eu quero nadar por bastante tempo. Vou ver uma prova que eu nado bastante tempo. Aí eu vi a prova de 88 quilômetros. E aí quando eu me inscrevi, que o pessoal ficou sabendo que eu ia nadar, vieram vários comentários. Cara, mas você vai nadar de Campinas até São Paulo? Poxa, mas 88 quilômetros, cara. Pô, 88 quilômetros você vai levar tanta... Você vai nadar por tantas horas, vai fazer tanta coisa, velho. Porque você vai só nadar por tantas horas, né? Então surgiu várias coisas assim que eu nem tinha pensado. Só que nada disso me abalou. Porque eu queria nadar por várias horas. Então, os 88, eu nem tinha pensado que 88 era daqui de São Paulo. Só depois que me falaram que eu pensei. Mas por quê? Porque aquilo me motivava, né? E outra, perguntaram, cara, você tem certeza? Isso aí quem me perguntou foi o Juraci Moreira. Porque ele me ajudou a conseguir patrocínio para essa prova. O Juraci Moreira tem 3 Olimpíadas de triatlon. É atleta olímpico 3 vezes, medalhista pan-americano de triatlon. E aí ele tava me ajudando com patrocínio, ele falou, olha, Samir, eu vou conseguir patrocínio pra você, cara. Mas você me garante que você vai nadar 88 quilômetros? Eu falei, pô, garanto, cara. Ele falou, mas como que você me garante? Eu falei, te garanto, porque eu quero. Porque eu quero. Ele falou, mas como é que você sabe que você é capaz? Eu falei, porque outras pessoas fizeram. Se outras pessoas já fizeram, eu sou capaz, cara. Por que eu não sou? Né? E isso não é desvalorizando nem desmerecendo ninguém. É simplesmente porque todos nós somos seres humanos, né? E quando a gente batalha, quando a gente treina, quando a gente está motivado para conseguir atingir um objetivo, ninguém segura. Quando você quer trabalhar por 12 horas seguidas, 14, 24 horas seguidas, você não consegue? Por que nadar não? Né? Quando você trabalha todo esse tanto de horas, não é fácil ficar sem dormir. Não é fácil você ficar pensando ali, trabalhando, rendendo aquele tempo todo. Mas é uma rotina, né? Aquilo é uma rotina. E isso custou caro até você chegar aí. Todo dia trabalhando. Custou caro, você se dedicou para trabalhar. Por quê? Porque você tem uma motivação. No fim do mês você vai ganhar seu dinheiro. Vai ganhar seu salário, você vai ter recompensa. Ir para um restaurante, ir para qualquer lugar, né? Uma viagem. Simplesmente investir, guardar, enfim, né? A prova é a mesma coisa, né? Então, se você nada hoje 1.000 metros por dia e você sonha em nadar 10 quilômetros, não é com esses 1.000 metros que você vai nadar 10 quilômetros por dia, não. Não é, não. Vai precisar treinar mais. Só que se você tem realmente vontade de nadar esses 10 quilômetros, você vai dar um jeito de conseguir treinar para isso. O que eu quero dizer? Se hoje você nada numa academia, que você tem 40 minutos disponível para treinar, e você sonha em nadar
10 quilômetros e você precisa aumentar esse volume, é nessa academia que você vai ficar? Ou é nesse clube, ou é nesse lugar que você vai ficar? Se você falar que sim, então é porque você não está motivado a alcançar esse objetivo. Porque existem outros lugares que te dão, mas eu adoro minha academia, eu gosto tanto, não quero sair. Eu adoro meu clube, eu gosto tanto, eu não quero sair. Tudo bem, sem problema. Então a sua motivação é estar ali. A sua motivação não é nadar os 10 quilômetros. E tudo bem. Onde eu quero chegar? É importante a gente aceitar as decisões que a gente toma, né? É importante você aceitar a decisão que você toma para você não se frustrar, para você não achar que você é incapaz, para você não achar que você não aguenta, tá bom? Então, essas objeções, não tenho tempo, não aguento, não sou capaz, são objeções que estão aqui dentro da cabeça. Porque tudo isso é porque você ainda não tomou uma atitude, né? Você mudar, você virar a chave, você tomar atitude, isso sim vai fazer você ter a certeza se você é realmente capaz ou não, se você realmente tem tempo ou não, né? Se você realmente aguenta ou não, tá bom? E aí na hora de você escolher o seu desafio, toma muito cuidado com alguns pontos, né? Primeiro, muitas provas vão surgindo e as pessoas vão fazendo, né? Eu mesmo já comentei aqui com vocês, eu assisto Ironman quase todos os anos. Eu vou para Florianópolis e acompanho o Ironman quase todos os anos, desde 2010. Eu adoro. E toda vez que eu assisto Ironman, eu tenho vontade de fazer um Ironman. Toda vez que eu assisto, eu tenho vontade de ir lá e participar do Ironman. Eu falo, puta, daqui 3 anos eu vou começar a pedalar, correr. Só que aí, quando eu sento no avião para voltar, começo a calcular meu dia, minhas horas, eu falo, puxa, ainda não é hora. Eu ainda vou fazer, mas ainda não vou começar esse projeto, porque eu não tenho tempo disponível ainda para isso, né? E também não quero dedicar o tempo que eu tenho disponível para isso. Então eu aceito essa situação e tudo bem. Continuo nadando, feliz da vida e tendo meus objetivos, né? Então, primeira coisa, cuidado para você não escolher um desafio que você quer provar alguma coisa para os outros. Não, vou fazer, ler meu pontal porque puta, uma galera fez e eu vou provar que eu também consigo fazer. Para que provar para alguém, né? Você não tem que provar nada para ninguém, não é verdade? Você tem que provar para você mesmo que você é capaz de fazer. E essa transparência do resultado, isso vai trazer uma autoestima, vai trazer uma experiência agradável. Você fazer por você, não pelos outros. Eu vejo um monte de atleta terminar a prova e depois a gente, né, hoje em dia a gente tem a nossa como é que fala? Nossa liberdade, na verdade, liberdade, né? Não é liberdade, esqueci a palavra que sumiu. Mas a gente tem, assim, as pessoas conseguem saber tudo o que você pensa que você faz, porque você vai lá e posta, né? Quem mexe com Instagram, com Facebook, coloca, né? E você abre o jogo. Eu vejo gente terminar a prova e colocar assim, nossa, foi terrível, muito vento, muito frio, muita correnteza. Pô, gente, estamos falando de maratona aquática, né? Muito vento, muito frio, muita corrente. O fato de você completar uma prova já te transforma numa pessoa diferente. Pensa, vocês que nadam maratona aquática, a gente vive num mundo, numa bolha, que parece que todo mundo nada maratona aquática, que todo mundo nada. Só que nem 5% da população mundial nada em águas abertas. Você vai em evento que tem 50, 100 pessoas. Tudo bem, você participa de evento que tem 2.000, 3.000, 4.000, 5, 10.000 que seja. Né? Tem um evento na China de 10.000 pessoas. 10.000 pessoas, perto da população mundial, já não é nada. Então, o simples fato de você terminar uma prova de 1 quilômetro, de 2, de 5, de 10, de 30, isso já é um baita feito. Você não precisa aumentar esse feito falando da correnteza contra, falando do frio, falando, não precisa, porque você já fez. Comemora isso, né? E mostra para as pessoas que isso é maratona aquática.
que você foi feliz encarando uma correnteza, que você foi feliz encarando um vento. Dói. É difícil, pô. Claro, pô. Lutar contra a natureza não é fácil. Só que se você faz maratona aquática, é isso. Você vai encarar isso. Você vai fazer. E a motivação é, porra, terminei a prova. Apesar dessas condições todas, eu terminei a prova. Não coloca o sofrimento como principal fator da sua conquista. Coloca a sua conquista, né? Coloca a sua conquista. Claro, cada um faz o que quiser, né? Quem quer colocar, quem quer aumentar o feito, pode aumentar. Mas eu considero louvável o fato de você terminar seu desafio. Por isso que no Aquaman eu abraço as pessoas que chegam do 200, que chegam do 1500, do 3, do 7, do 12, eu dou o mesmo abraço em todo mundo. Porque não é o cara que nadou 17 que é melhor do que o nadou 200. Só mudou a metragem, porque o objetivo, o desafio para cada um foi o mesmo. Porque esse que nadou 17, um dia já nadou 200 só. E esse que nadou 200, um dia vai nadar 17. Então o feito, quando você termina, ele é igual para todo mundo, né? Não queira aumentar por conta das condições. Porque as condições é aquilo que a gente treina, é aquilo que a gente vai encarar, né? Então, cuidado com o desafio que você vai colocar, pensando no que os outros vão pensar ou que você vai provar para alguém. Porque não vai ser prazeroso, tá bom? Não vai mesmo. Você vai sofrer com aquilo. E vamos lá, né? Convenhamos, você fazer uma coisa que é o seu hobby, que é o seu prazer, para você sofrer, não faz sentido, né? Se você sofrer porque você se preparou para aquele sofrimento, ótimo. Agora, sofrer porque você pensa que as pessoas vão achar que você é um super-herói, bobeira. Né? Bobeira, porque não tem super-herói. As pessoas são... Todo mundo é capaz de fazer aquilo que treina, aquilo que se dedica, aquilo que você se disciplina. Tá bom? Então, mais uma vez, escolha um desafio que te faça feliz, que realmente te motive. E não que faça você sofrer durante aquele período, tá bom? E aí, para encerrar essa live aqui, eu vou colocar os 3 pilares, como sempre, né? O jeito certo de você colocar esse objetivo, né? Você se motivar. Primeiro, conversa com um profissional, conversa com alguém que entende, para poder periodizar, para poder dizer o quanto você é capaz de fazer aquilo ali, o quanto tempo você vai levar, o que você precisa fazer, né? Então, primeiro é isso. Primeiro pilar, conversa com um profissional, né? Porque parece que não, né? Mas nós, profissionais de educação física, a gente se prepara para isso. A gente é formado para isso, né? Nossa área, ela acaba sendo uma área que parece simples na hora de montar uma periodização. Às vezes tem gente que fala, Samir, pô, cara, me dá uma dica para montar uma periodização. Galera, é complexo montar um programa de treino. Não é assim, me dá uma dica, não tem uma dica. São anos de estudo para montar um programa de treino, né? Parece simples, montar um programa de treino. Não é assim montar 16 semanas de treino. É difícil, tá? Então, primeira coisa, conheça um bom profissional, procure esse profissional e aí você vai lá, acredita no trabalho dele e vai em cima. Segundo, planeja seu tempo. E aí planejar seu tempo é o seguinte, vou fazer uma prova de 40 quilômetros, ou vou fazer uma prova de 2 quilômetros, ótimo. Vou fazer a prova que você quer, vou fazer uma prova X, tá? Não vamos estipular metragem. Vou fazer uma prova X. Primeira coisa, conversa com a sua família. Né? Você que tem família, conversa com a sua família. É muito importante o apoio dela, tá? O apoio dela e o planejamento. Às vezes você acha que a família não apoia, não é isso. É porque simplesmente você sai em qualquer hora do dia para treinar. E aí sua família está querendo, sei lá, sair, se programou para alguma coisa. E aí a esposa vai ficar brava, o marido vai ficar bravo. Pô, natural. Né? Então, primeira coisa, planeja com a sua família, né? Planeja o seu trabalho, se você vai ter esse dia disponível, quanto tempo você tem disponível no seu dia, né? Planeja os seus treinos, quanto tempo disponível você vai ter. Tá? Então esse é o segundo pilar, planeje o seu tempo.
Porque se você quer nadar uma prova que vai levar horas e horas, você vai precisar de 2, 3 horas no dia para treinar. Você tem isso disponível? Não, não tenho. Então pensa numa prova menor. Não é para agora, tudo bem, não é para agora, mais para frente, né? E terceiro, é que nem um casamento, né? Quando você se propõe a fazer um desafio, é que nem um casamento, né? É na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Então vão ter dias de treinos ótimos, vão ter dias de treinos ruins, vão ter dias de treinos motivantes, vão ter dias de treinos chatos pra caramba, né? Faz parte do processo, faz parte do processo. Então é bem isso, é um casamento que você tem ali com a sua motivação, né? Com aquilo que vai te motivar, com o seu desafio. E aí, só para encerrar, hoje ainda, é engraçado que teve essa live hoje, sem ter pensado ainda no conteúdo da live, né? Eu fico olhando para baixo aqui porque eu anoto algumas coisas, tá? Sem pensar no conteúdo da live, eu pensei na vida, né? Eu falei assim, cara, a vida é um ciclo muito louco, né? Porque a gente passa os primeiros anos de vida, né? A gente fica na dependência dos pais. Aí quando a gente tem a nossa independência, a gente reserva nosso tempo para nós mesmos e para os nossos amigos. Aí quando a gente tem a nossa família, né? Quando a gente tem os filhos, quando você casa e tem filho, ou quando você casa, aquele tempo que você tinha para os seus amigos, você passa a ter para sua esposa. E também para os amigos, começa a dividir, né, essa atenção. E aí você divide essa atenção. E quando você tem filho, você divide mais ainda a atenção, porque você começa a viver para ele. Você começa a viver para os filhos. E aí tem aqueles amigos que vão falar assim, pô, o cara teve filho e esqueceu o amigo. Gente, ninguém esquece de amigo. Amigo que é amigo, a gente não esquece. A gente às vezes fica um tempo mais distante, mais separado. Mas o amigo verdadeiro é esse, né? É aquele que entende o momento que você está vivendo. E aí você convive um pouco menos com os amigos, porque você está criando uma criança. E aí você está criando e passando por aquilo que você já passou. Aí depois eu vejo assim, né? Eu ainda tenho meus 2 pequenos. Mas eu vejo que depois quando crescem os filhos, aí a gente volta a dedicar tempo para nós mesmos, a dedicar tempo para os amigos de novo. Né? E os filhos começam a dedicar o tempo que você dedicava para os amigos e assim por diante. Então é um ciclo muito legal, né? É um ciclo que os verdadeiros amigos, eles perduram para o resto da vida. E principalmente, é um ciclo que aquilo que você ama fazer dura para o resto da vida. Nesse ciclo todo que eu estou vivendo, a natação não deixou de fazer parte da minha vida um dia. Desde os meus 4 anos, a natação não deixou de fazer parte da minha vida nem um dia. Porque é uma coisa que eu amo fazer. Se eu não estou nadando, eu estou no mínimo pensando em natação. E isso é uma coisa que me motiva. É esse propósito que me motiva. Né? Estar aqui conversando com vocês, passando experiências. É isso que me motiva. Tá bom? Então, é isso. Me desafiar não é simplesmente você colocar uma prova em mente, ou um desafio que você ouviu falar, que você acha legal, ou que alguém colocou na sua cabeça que você deve fazer. Se desafiar é você colocar uma meta e você viver cada dia para alcançar essa meta de uma maneira feliz, de uma maneira que você está realmente a fim de fazer tudo aquilo que você se propôs. Tá bom? Tá emocionado? Até eu quase me emocionei aqui. Me empolguei, né? Beleza, moçada? Então, ó, desafiem-se, coloquem objetivos e pautem esses objetivos em coisas que são palpáveis, aquilo que você consegue alcançar. Se seu objetivo é chegar e nadar 40 quilômetros, você vai nadar esses 40 quilômetros. Quando você vai nadar, é uma questão de planejamento. Passa pelo processo, faz nada mais curto, vê o tempo que você tem disponível, vê o tempo que você vai precisar disponível para isso, organiza isso com a sua família, organiza isso com seus amigos, com o seu tempo, com o seu trabalho, mas vai em frente, se desafia, se motiva e depois você me conta como foi, beleza? Um grande abraço